Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu hoje quero discutir com você sobre o poder do pensamento positivo e o trabalho. Este meu clipe é baseado na leitura de um livro com o mesmo título. Um livro que me fez e que me trouxe grandes benefícios no passado quando li. Esse livro foi precedido pela leitura de um outro livro também muito importante, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, um pastor da Igreja Presbiteriana de Nova York. Um grande pastor, um grande conselheiro, um grande mentor, um grande coach. Posteriormente eu li um outro com o título Despertar o Gigante Interno, de Anthony Robbins. Muito antes, li A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Li também um livro Como Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Li também as obras do escritor norte-americano do século XIX, Orison Swett Marden. Um deles, na verdade, em 2 volumes, Pushing to the Front, entre tantos outros. Então eu sempre tive uma admiração pelo poder do pensamento positivo, pois é de nossas mentes, de onde fluem as nossas ideias, as nossas escolhas e tudo mais. É bem verdade que lá atrás, no passado, estudei as obras de Marco Aurélio, estudei a obra de Sêneca, estudei a obra de Epicuro e de tantos outros indivíduos. Então, esse é um assunto por demais importante para nos concentrarmos neles e fazermos também a grande diferença em nossas vidas. O poder do pensamento positivo. Eu particularmente creio que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. O homem que não pensa bem de si mesmo não pode ser um bom indivíduo. Em compensação, aquele outro que tem um poder construtivo, positivo de si mesmo, é aquele homem ou aquela mulher que faz a grande diferença no universo. Portanto, eu hoje quero falar com você sobre este assunto, o poder do pensamento positivo. Tem uma frase de William Shakespeare que eu gosto muito. Ele disse: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Tem uma outra frase muito bonita do grande empresário Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, em que ele dizia que o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. Então, dentro destes 2 pensamentos, eu gostaria de trazer para você alguns pontos que considero importante para você se dar bem no seu trabalho, visto que hoje 80% dos empregados estariam dispostos a mudar de emprego e também existe uma quantidade enorme de profissionais infelizes, doentes nas suas organizações. Então, a minha primeira pergunta diante desta realidade é a seguinte: se você se sente infeliz no seu trabalho, se você se sente amargurado com o peso de seu trabalho, você sabe qual é a causa? Você já pensou sobre a causa que o levou a tal situação? Se você ainda não questionou, não anotou numa folha de papel aqueles itens que podem ter contribuído para esta sua situação, você nunca vai chegar a uma solução. É o seu chefe? É a cultura da sua organização? É a pressão do ambiente? Qual é a causa? Se você não souber, você nunca vai andar para frente. 2. Relaxe. Não fixe seus pensamentos no que deixou de fazer, mas no que você precisa fazer.
Como você sabe, águas passadas não removem o moinho. O ontem é passado. Amanhã, futuro, é uma incógnita. A única coisa que você tem é o presente. Nós perdemos o grande ator, o grande humorista, o grande escritor, o grande pensador, o grande entrevistador, o grande dramaturgo, Jô Soares. O homem que nos fez sorrir durante décadas. O homem que alegrou os nossos lares. O homem que promoveu uma quantidade enorme de pessoas. E um homem que deixou um legado. Mas veja, ele foi embora inesperadamente. E a sociedade toda ficou triste com a sua ausência. A única coisa que fica do Jô Soares é o seu legado. E a gente espera que este legado se perpetue por muitos anos. Portanto, vamos nos concentrar no presente. Não vamos olhar para o passado. E também não vamos entrar numa frenética busca por um futuro que não nos pertence e que também nós não podemos controlar. Vamos nos concentrar naquelas coisas que podemos controlar. Aquelas coisas que estão fora do nosso controle, deixe-as de lado. Olhe para frente. 3. Não se faça de vítima. Você é o agente por se encontrar nesta situação. Não se faça de vítima. Ontem, a despeito da tristeza da perda do Jô Soares, eu, em 2 ocasiões durante o dia, eu chorei como uma criança. Aparentemente uma coisa boba, mas eu chorei. Eu recebi de minha família uma mensagem enviada por um sobrinho, por nome Arthur Borges de Brito. Ele tem 20 e poucos anos, ele mora no Canadá. Ele trabalha numa grande empresa de construção civil. Ele é um especialista na construção de edifícios de aço. E ele foi escolhido pela Universidade de Toronto para fazer o seu mestrado, custeado pela sua empresa. E na carta que a universidade o escreveu, admitindo como aluno, a universidade dizia que ele tinha sido escolhido como um dos 20 melhores do mundo para o programa. Eu chorei, eu chorava como uma criança. Mandei os parabéns para ele, para o seu pai, sua mãe, meu irmão Wiltenberg. Logo a seguir, ele manda uma outra carta para o pai, diante dos parabéns que recebeu de todos os membros de sua família. E ele dizia para os seus pais que ele estava apenas iniciando a plantação das sementes que produziriam grande orgulho na vida de seus pais. Novamente, as lágrimas caíram sobre o rosto. Este era um menino pobre. Este era um menino pobre. Seu pai não tinha grandes riquezas, muito pelo contrário. Educou 2 filhos com muito sacrifício, hoje os 2 no Canadá. Este mais velho, o Arthur, tinha um primo que desdenhava dele, dizendo que ele se vestia com as roupas que ele não queria usar. E ele se sentia extremamente humilhado. Ontem, quando eu voltei e li essas cartas, eu me lembrei disto. E eu agradeci a Deus por causa de sua vitória. Um menino vitorioso e certamente dará grande orgulho aos seus pais e à sua família. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que você não pode se tornar ou se fazer de vítima. Você pode ser pobre, você pode ter nascido num berço pobre, você pode não ter uma camisa decente para vestir, um sapato decente para calçar,
uma calça, um paletó, uma gravata, ou seja lá o que for. Mas você pode se tornar um vitorioso se você estudar, se você se preparar e se você tiver um objetivo de vida. Faça isso. Outro ponto que eu acho importante: reinvente-se. Todas as manhãs, reinvente-se. Aprenda uma coisa nova. Faça algo diferente. Outro ponto que eu acho importante é: ouse ser diferente. Não queira ser iguais aos outros. Eu me lembro que quando eu era menino, eu tinha pouca roupa. Na verdade, eu tinha um calção azul com a listinha branca, uma camisa branca, escrito aqui: Grupo Escolar Tenente Coronel José Corrêa. Era a roupa que eu tinha. E todos os dias, quando eu voltava da escola, eu tinha de lavar, eu mesmo tinha de lavar, eu tinha de colocar ao sol e eu tinha de passar com ferro à brasa. E o meu apelido naquela ocasião era o engomadinho, porque eu andava todo engomadinho. Todas as minhas roupas eram bem engomadas. E eu cresci nesta filosofia, procurando me vestir da melhor maneira possível, porque eu não queria ser igual aos outros. Eu queria ser sempre melhor do que o meu principal concorrente. E isso eu fiz a vida inteira na escola. Eu acho que é por isso que eu obtive sucesso na minha vida, deixando o norte do país, uma pequena cidade por nome Açu, vindo para Natal em cima de um pau de arara, estudando, me formando e depois indo para os Estados Unidos e voltando para São Paulo, onde cresci e me desenvolvi, e eu agradeço a São Paulo por tudo que ela me deu. Procure ser diferente. Eu gosto muito de estudar biografias, como você sabe. Quando eu estudei a biografia do Jack Welch, quando eu estudei a biografia do Steve Jobs, quando eu estudei a biografia do Bill Gates, quando eu estudei a biografia do Thomas Mellon, quando eu estudei a biografia do Thomas, fundador da IBM, Thomas Watson, quando eu estudei a biografia do Ford, entre centenas e centenas de outras, do Antônio Emílio de Moraes, do Chateau e de tantas outras grandes biografias de brasileiros, eu sempre percebi que esses homens eram homens diferenciados e que não queriam ser como os outros. Procure ser diferente sem ser arrogante. Um outro ponto importante para você: acima de tudo isso, eu sugiro que você aproveite cada minuto do seu tempo para se preparar e se tornar cada dia melhor. Há uma frase de Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, em que ele dizia: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. Prepare-se e ela vai bater a sua porta. Se você não se preparar, você não vai reconhecê-la. Portanto, deixe-me repetir para você este meu clipe. Para você descobrir qual é a sua situação atual, você precisa saber onde você está e aonde você quer ir. 2, você precisa relaxar. Você tem que fixar os seus pensamentos no que deixou de fazer. 3, não se faça de vítima. 4, reinvente-se. 5, use ser diferente. E 6, acima de tudo, aproveite o tempo, porque é dele que a vida é feita, como dizia Benjamin Franklin. Não perca tempo. Faça hoje. Agora. Não deixe para amanhã. E assim você se tornar um ser superior, um ser de grandes conquistas, de grandes vitórias. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E se você preferir, mande-nos um e-mail para contato@gutenberg.com.br. Gostaria também de sugerir que você adquirisse um desses livros e lesse Vulnerabilidades
de um executivo, cartas de um coach executivo a seu filho, e este outro, jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã. Eu acredito que toda esta literatura poderá lhe favorecer. Quero dizer também que todos os dias eu estou escrevendo no LinkedIn uma mensagem positiva, no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc, etc, etc. Me acompanhe nas redes e se beneficie com os conselhos humildes que lhe dou para o seu desenvolvimento e crescimento. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!